Vamos falar sobre saúde agora aqui dentro do CBN Rio e sobre os impactos dos equipamentos de ventilação que são muito utilizados nesse período do verão, né, como ar-condicionado, ventilador, na saúde respiratória. Para isso a gente convidou o Dr. Marcelo Bossuat, que é médico alergista e coordena o projeto social Brasil Sem Alergia. Aliás, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho também. Muito bom dia, doutor. Como vai? Muito obrigado pelo convite, pela Rádio CBN. É um prazer falar com vocês. Bom falar com o senhor também. Bom, nesses dias de calor a gente não tem como abrir mão de ventilador ou de ar-condicionado, né? Só que muita gente acaba sentindo os efeitos na saúde, né? Com vento em cima ou com vento mais frio do ar-condicionado. Então, eu queria primeiro entender, doutor, como é que deve ser o uso desses equipamentos, especialmente para aquelas pessoas que têm alergia. É verdade. O ar-condicionado, na verdade, ele não é totalmente um vilão, ele pode ser um aliado para pacientes que têm processo alérgico. A questão é nós sabermos utilizá-lo bem, nós sabemos utilizá-lo a favor da nossa saúde. Então, por exemplo, nós sabemos que o ar-condicionado, ele, para resfriar o ar, ele retira a umidade do ambiente. Então, retirando a umidade do ambiente, você pode se favorecer disso, porque o ácaro e o mofo, eles gostam de ambientes úmidos. Mas, se você utilizá-lo numa temperatura muito baixa e ele funcionar de uma forma muito agressiva, então esse ar ele vai ficar muito seco e muito frio. E a gente sabe que tanto o ar seco quanto o frio são irritantes respiratórios, ou seja, irritam a nossa mucosa nasal, irritam o nosso brônquio, irritam a nossa garganta, causando vários tipos de problemas, como a rinite, como a sinusite, como a bronquite, como a faringite e até mesmo a questão da conjuntivite alérgica. Então, é muito importante nós sabermos utilizar esse aparelho da forma adequada, da forma correta, ou seja, que ele sirva como aliado, que ele retire o excesso de umidade que tem no ar, porque boa parte do Brasil, o índice de umidade relativa do ar nessa época do ano é grande, né? Diferentemente, algumas partes são mais secas, mas na boa parte do Brasil chove bastante. E essa chuva aumenta a umidade relativa do ar, fazendo com que, então, o ácaro e o mofo se proliferem com mais intensidade. Então, utilizando o ar-condicionado de maneira responsável, numa temperatura agradável, não deixe o ar bastante seco e bastante frio, então ele pode ser um aliado e não um vilão. Então, qual é a temperatura adequada, doutor? E também não adianta usar o ar-condicionado com filtro sujo, né? É verdade. Olha, uma excelente recomendação sua. A temperatura adequada, ela gira entre torno de 23 a 25 graus Celsius. Então, se você mantiver essa temperatura no meio ambiente, você não vai ter um ambiente muito agressivo que vai fazer mal para você. Agora, é lógico que tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem pessoas que, de certa forma, precisam de uma hidratação extra, precisam beber mais água, precisam fazer hidratantes locais nas vias aéreas para que eles possam passar por essa situação. Agora, muito importante nós falarmos em relação à limpeza do ar-condicionado, porque o ar-condicionado não há necessidade somente de você limpar o filtro, você tem que limpar a carcaça dele também, você tem que limpar os componentes internos dele, porque ele acaba acumulando muitos detritos, acaba acumulando poeira, acaba acumulando vários tipos de alérgenos e principalmente uma bactéria extremamente perigosa chamada Legionella. A Legionella, ela tem esse nome devido a um evento que aconteceu nos Estados Unidos por volta de 1976, onde houve a reunião de legionários ex-combatentes da Guerra da Coreia, quando houve aquela guerra da Coreia com os Estados Unidos. Então, eles se reuniram, né, para poderem se confraternizar e poderem se encontrar novamente, né, eram colegas de exército, né, e nessa reunião o ar-condicionado estava contaminado com essa bactéria Legionella, que foi batizada devido aos legionários. E essa bactéria é extremamente agressiva. Nesse momento, em 1996, houve a morte de pelo menos 26 pessoas por causa da contaminação dessa bactéria, fora outras centenas que ficaram internadas em estado grave. Então nós sabemos que ela pode ser um fator muito importante de agravamento de doenças respiratórias e de até morte. Nós tivemos um ministro da Economia no governo do Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota, que infelizmente veio a falecer por causa dessa bactéria. Então, por isso que é muito importante que todo paciente não só utilize numa temperatura amena, mas também ele faça a limpeza corriqueira com um profissional especializado
que limpe adequadamente a carcaça do seu ar-condicionado para evitar, então, a contaminação por bactérias respiratórias, principalmente a legionela. E a gente está falando de manutenção do ar-condicionado não só de casa, né? Das empresas e também dos carros. E dos dutos também. Dos dutos de ar-condicionado são muito importantes. A gente esquece, limpa o ar-condicionado, mas não limpa o duto do ar-condicionado, que são aqueles dispositivos que levam o ar frio para vários ambientes no local, né? Doutor, o senhor falou numa temperatura adequada entre 23 e 25 graus. Para bebês também? Isso muito me interessa, porque tem um bebezinho em casa. Exatamente, entre 23 a 25 graus para bebês também. Mas é lógico, se você puder, no período do dia, se tiver uma temperatura mais amena e não utilizar o ar-condicionado, é melhor. Certamente o ar fresco, o ar que vem da natureza, do nosso ambiente, ele acaba sendo muito melhor do que um ar condicionado, né? Condicionado a um aparelho, né? Então, realmente, isso é muito importante. É importante nós falarmos também sobre a síndrome do prédio doente, né? A síndrome do prédio doente é algo extremamente complexo, porque nós passamos 80% das nossas vidas dentro de ambientes internos. Você sabe que o brasileiro é um dos povos, apesar de nós vivemos num país tropical, que menos tem vitamina D circulante, ou seja, que é mais deficiente de vitamina D. Por quê? Porque apesar de nós vivermos num país ensolarado, tropical, nós passamos dentro de ambientes internos, né? Devido ao forte calor, devido às adversidades, muitas das vezes até a questão da segurança também. Então as pessoas acabam ficando dentro de ambientes internos, e esses ambientes internos acabam levando à exposição a substâncias agressivas, a alérgenos, a vírus, a bactérias e tudo mais. Então por isso que é muito importante nós entendermos essa questão da síndrome do prédio doente, quando 20% daquelas pessoas que estão dentro de um prédio começam a ter rinite, começam a ter asma, começam a ter bronquite, começam a ter faringite, começam a ter coceira nos olhos, como a conjuntivite, alguma coisa está errada. Então precisa-se contratar profissionais qualificados para que eles possam fazer uma revisão, o pessoal da engenharia, tem gente muito boa nessa área, faça uma revisão do ambiente do prédio e, de certa forma, corrija aquelas situações que, de certa forma, estão levando aqueles usuários a terem doenças constantes e frequentes. Agora, doutor, grande parte da população não tem acesso a ar-condicionado, né? A gente falou muito sobre esse aparelho, mas muita gente usa ventilador. E tem aquela frase conhecida por algumas pessoas alérgicas, né? Que falam, o vento do ventilador me dá alergia. Isso é verdade ou é um mito? Não, é verdade em parte, né? Porque se o ambiente da sua casa, você não tiver feito o controle de ambiente, a retirada de tapete, cortina, carpete, ou seja, tudo aquilo que acumula poeira em excesso, realmente aquele vento vai espalhar essa poeira, vai espalhar esse alérgeno e vai fazer com que o paciente entre mais em contato com essas substâncias. Além disso, as pás do ar-condicionado, através da questão estática, né, da movimentação delas, elas acabam agregando alérgenos, agregando poeira, né, e fica suja aquela condição, aquela carcaça do ventilador. Então, realmente, há necessidade de se limpar adequadamente a carcaça do ventilador e também fazer o controle de ambiente. O controle de ambiente ele consiste em tudo isso que eu falei e principalmente na forração do colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC, envoltório completo, porque nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, nós descamamos pele no colchão e travesseiro, essa pele é rica em queratina, né? Tudo que for pele de humano, pena dos pássaros, pelo de animais, são ricos em queratina. Então essa queratina alimenta o principal causador da alergia, que é o ácaro, né? O ácaro, o Dermatophagoide pteroníceos, que é um tipo de ácaro, é o principal causador de processos alérgicos nos brasileiros. Então, a partir do momento que nós fazemos uma cobertura que evita alimentar o ácaro que está dentro do colchão e travesseiro, também faz um bloqueio entre as nossas vias aéreas e também esses objetos, a gente melhora substancialmente do quadro clínico e evita que a gente tenha processo alérgico. Doutor, importantíssimas essas dicas que o senhor nos traz. E eu queria também falar um pouquinho sobre o projeto social que o senhor coordena, né? O Brasil Sem Alergia, que tem muito a ver aqui com o nosso assunto. Me conte um pouco mais, como é que ele funciona? É verdade. Essa época do ano, né, como você mesmo disse, devido a essa exposição aumentada de alérgenos, né, a questão do ar seco, frio, que irrita a mucosa respiratória, a gente sabe que uma mucosa respiratória irritada e inflamada, você pega muito mais vírus e infecções, que você produz
proteínas que aumentam a possibilidade do paciente ter infecções oportunistas. Então, acaba que muita gente busca um atendimento médico, né? E não há, por assim dizer, um atendimento adequado, suficiente na área de alergia e imunologia. Então, por isso que nós criamos o Projeto Social Brasil Sem Alergia. Há 20 anos que ele já existe, já atendeu mais de 700 mil pessoas no Brasil. Nós temos 2 ônibus itinerantes, 6 unidades no Rio de Janeiro e também uma unidade situada no estado do Paraná. E os pacientes estão convidados a serem atendidos pelos nossos médicos. É uma organização, uma associação, a Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, que dá suporte ao Brasil Sem Alergia. Então, todo aquele paciente que, de certa forma, não tem um plano de saúde ou não teria condições de pagar uma consulta médica, né, nós estaremos à disposição para poder tentar ajudá-lo de alguma forma e tentar dar uma orientação mais específica, né? Que nós sabemos que a única forma de você mudar a história natural da doença do paciente, fazer com que ele melhore substancialmente do quadro clínico, é a utilização de uma estratégia que consiste no controle de ambiente, nas medicações durante um período e na imunoterapia, que é a dessensibilização dos alérgenos. Você avalia o paciente, faz o teste alérgico e você faz então a vacina antialérgica, que é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, que vai ensinar o organismo a não ter mais o processo alérgico. Muito bom, doutor. Eu agradeço muito a sua participação com a gente. Pode deixar aqui um canal de comunicação com a equipe do projeto? Ou eu mesma posso passar? Acho que eu tenho aqui também, se eu não tiver em mãos. Certamente. O canal é brasilsemalergia.com.br. Você pode visitar nosso site, tem várias informações ali. Tem, inclusive, vários vídeos publicados, né? Você pode ir na barrinha de busca e colocar a doença que você tem e a gente tenta, de alguma forma, orientar, dar um norte de orientação para que você possa entender os riscos que você está correndo e buscar o melhor especialista, a melhor forma de tratar com o seu médico de preferência. E também encontrar através do nosso telefone, o 21 40 63 8720. 4063 8720. Eu tenho um WhatsApp aqui também, veja se está correto. 99374 2042. Perfeito, corretíssimo. Obrigada, doutor Marcelo Bossuat. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Um abraço a todos da CBN. Doutor Marcelo Bossuat é médico alergista, coordenador do Projeto Social Brasil Sem Alergia.